Não, o Estado no Brasil sempre foi muito importante. Como você tem uma burguesia débil, por que a burguesia brasileira é tudo isso? Porque ela é débil. Ela não fez uma revolução democrática, ela não fez uma revolução nacional, ela não tem projeto nacional, né? Ela tem um projeto de classe, ela tem? De classe, mas não de país, né? Até porque ela não se considera brasileira. Aí que talvez isso vem lá da origem, da origem colonial. Sou burguês, sou português reinol, né? Sou um reinol que mora na colônia, não é essa? Esse núcleo, depois eu sou de origem europeia que estou morando nos trópicos. Eu sou italiano, eu sou alemão, né? Então isso tem a ver com esse processo de não construção, um projeto de não identidade com a nação. Ainda que você possa dizer que o que manteve, o Carlos Delcio Coutinho tem razão nisso, vou dar razão em alguma coisa para ele, né? Ele tem razão em muitas coisas, inclusive nisso, que o que mantém o Brasil unificado como país de norte, ao seu tamanho do país, é o Império, é a Igreja Católica e a língua portuguesa. Ele tem razão. Né? O catolicismo é um dos núcleos de unidade nacional no Brasil. A língua portuguesa também. No Brasil não se fala outra língua, a não ser as línguas dos povos originais. Né? Nem os negros conseguiram manter os seus dialetos, porque eles foram destruídos. Os portugueses souberam fazer. Chegaram, o negro, para se comunicar com outro negro, porque eles eram de nações diferentes, tinha que se comunicar na língua universal, que era o português. Né? Uma coisa interessante. Mas essa burguesia que não tem projeto nacional, mas tem projeto de classe e de exploração econômica do país, não é? De certa maneira, teve que se adequar às formas, ao desenvolvimento do capitalismo. E todas as formas de adequação, no caso brasileiro, foram formas duras. A Revolução de 30, por exemplo, que é uma maneira de você redimensionar a economia e o poder político brasileiro, estava na mão das velhas oligarquias que vinham lá do Império. Né? Os paulistas, os mineiros, a burocracia carioca, a burocracia de Estado, né? Carioca, tal, mineira, mas mineiros eram latifundiários. E você tinha as contradições internas do Brasil, das economias brasileiras. Então, quer dizer, 30 já é uma expressão dessa modernização. Você pode até dizer que, no plano ideológico, você já tinha os movimentos dos setores da pequena burguesia, né, só para o movimento tenentista, os civis que apoiavam uma modernização das formas institucionais brasileiras, mas isso ganha uma dimensão em 30. Primeiro, você tem uma autocracia burguesa que moderniza através de golpes, mas mantendo a sua autocracia burguesa. Eu diria que 64 é uma expressão disso. A tal da redemocratização, 85, é a mesma coisa. Quer dizer, a ditadura que se recoloca, seus poderes se reconstituem, se criam outros partidos, a Arena desaparece, vira Partido Popular, tal, etc. e tal, vira PDS, perdão, depois vira PP e tal. Né? Quer dizer, você tem o transformismo, vamos usar o termo do Gramsci, é permanente no Brasil. Você tem um transformismo nessa burguesia. Agora, de 64, vou dizer, de 85 até a crise do Collor e depois a eleição Sarney, Collor e depois Fernando Henrique Cardoso, eu acho que foi uma tentativa de construção de um projeto de classe, não de nação, mas de adequar o Brasil a um projeto trazendo os vários setores produtivos que brigam pelos seus interesses. Não tem projeto nacional, não. Dominação do capital financeiro, mais o agronegócio, a agroindústria, né? E um pouco deixar de lado o setor industrial clássico, porque você tem como priorização capital financeiro e agroindústria, que se juntam. Capital financeiro e agroindústria vão se juntando. Esse núcleo de produção industrial está meio por baixo. Né? Por quê? Porque o núcleo hegemônico da burguesia brasileira hoje ou é do capital financeiro, ou é desse núcleo agroindustrial. Houve a tentativa, o governo Lula fez esse papel, de trazer outros setores da indústria de transformação, indústria do departamento 1, lá pegar, por exemplo, a indústria metalúrgica,
a produção de navios, de plataformas, né, de petróleo, a produção petrolífera, trazer um pouco a produção, a indústria aeronaval, porque você vai ter a indústria de navios, a indústria de aviões, cujo última expressão é esse avião de carga, aí que nem se fala mais dele, um baita de um avião de carga moderno que a Embraer produziu, né? E agora você tem essa burguesia brigando entre si de novo, né? Quando ela briga entre si, as soluções em geral são soluções autocráticas. Eu não gosto desse termo autoritarismo, porque o termo autoritarismo ou totalitarismo vai dizer que o nazismo e o comunismo é a mesma coisa. É a Ana Arendt, eu estou fora disso, né? Acho que essas coisas não são a mesma coisa. No caso do Brasil, a autocracia burguesa, que nunca foi quebrada. A gente percebe, quer dizer, você fala, mas e a eleição do Lula em 2002? A eleição do Lula teve tudo para quebrar a autocracia burguesa. Quando ele faz a carta aos brasileiros, ele concilia de novo. Ele vai na velha tradição da conciliação brasileira, que o Zé Honório Rodrigues, brilhantemente no seu estudo Revolução e Contra-Revolução no Brasil, esses são 4 volumes, não lembro mais, é um belo de um trabalho onde ele vai mostrar a contra-revolução permanente no Brasil. O PT entra nessa. O PT entra na conciliação e, portanto, na contra-revolução. Como é que ele entra? Entra sendo o braço esquerdo da burguesia, ou seja, o braço esquerdo da direita. E entra dizendo o seguinte, olha, nós pode deixar com a gente, porque o movimento operário popular a gente vai administrar e conectar com o projeto de vocês, da agroindústria, da nova indústria metalúrgica, de metalúrgica eu digo o seguinte, indústria naval, aérea, indústria de produção, o Brasil é um grande produtor militar, né, de armas e tal, carros blindados e tal. Produção, aí se alia o monopólio nacional, internacional, capital financeiro, o agroindústria, e atrela o movimento operário popular a esse projeto. Então, ao fazer esse movimento, não só ele faz o clássico papel de uma social-democracia, mas no sentido de uma social-democracia tardia também, tão tardia quanto o capitalismo brasileiro, tardio no sentido da industrialização. E tardia no sentido que a social-democracia brasileira só vai aparecer nos anos 40. Né? E o mais interessante é que o PT age como um gendarme, como um estafeta desse processo de modernização, de readequação econômica e da tentativa de alguns setores da indústria brasileira de se inserir ativamente no capitalismo. Tanto que teve uma discussão se era uma burguesia subimperialista. Não, uma burguesia imperialista e associada. Quer dizer, então quando você pensa o papel que teve a indústria, a agroindústria, o papel da JBS, o papel das construtoras, e esta reação, esta luta interna, onde os setores da burguesia brigam entre si, é necessário destruir alguns setores que ganharam dimensão, mas que outros setores da burguesia, quer dizer, a briga intra-burguesa, outros setores das frações burguesas têm brigado para buscar a hegemonia. E aí ela é autodestrutiva, destrói as construtoras que estão atuando internacionalmente, né? Destrói as concessionárias de petróleo, as empresas de produção de plataformas, tanto que o governo Temer, por exemplo, proibiu que empresas brasileiras participem da concorrência para a construção de plataformas de petróleo. É uma maluquice, se destrói a universidade, porque à medida que a gente está optando por uma associação subordinada mais radical, né, para que você tem tecnologia nacional? Você importa, pô. Para que ter grandes universidades? Precisa. E gastar dinheiro, porque a universidade serve para produzir conhecimento. À medida que a gente vai importar o conhecimento, não tem necessidade de universidade, por isso que nós vamos destruir a universidade. Então, este governo Temer, eu diria, só para terminar, é o maior ataque ao Brasil desde a Revolução do Porto de 1820, que queria recolonizar o Brasil. Na era do capital imperialismo, as burguesias todas são internacionais. Não dá para você trabalhar com o mercado interno. O mercado interno é muito pequeno, a burguesia interna ela é muito pequena. Ela é de serviço, ela atende algumas demandas, né? Mas o grande núcleo produtivo é, de fato, esses setores associados. E justamente na luta interna quer se quebrar a espinha de setores que ou se associaram ou ganharam dimensões internacionais, como, por exemplo, as construtoras, né? Como, por exemplo, a JBS, que é a maior produtora de proteína animal do mundo.
Ele não vai se conseguir quebrar fácil. Mas nessa luta interna, né, eu diria, o próprio agronegócio dividido e tal, quer dizer, ela vai redimensionar o Brasil, e aí é aquilo que você me perguntou. Será que a autocracia burguesa consegue um novo arranjo? Isso é uma incógnita, mas o núcleo que tem ganho é o núcleo que quer um arranjo de subsunção absoluta ao imperialismo. Não quer nem protagonismo, porque quer levar dinheiro. Né? Então, a subsunção. Você vê que até o Fernando Henrique está bravo. Né? E o Fernando Henrique, ele, não é que ele virou casaca, isso tudo é bobagem. Ele vai, desde quando ele escreve sobre a burguesia brasileira e argentina, né? Ele vai dizer que a saída de países como o Brasil, como a Argentina, é a associação é a dependência, mas dependência que você pode chamar de associação subordinada ao imperialismo. Mesmo ele já está bravo, porque você tem, para associar, você tem que ter alguns setores com alguma autonomia. Este núcleo que tomou o poder, que age autocraticamente, quase que com uma ditadura parlamentar sobre a sociedade brasileira, né, que olha atônita, é um negócio absurdo, né, mas que tem a ver com o atrelamento do movimento sindical, o projeto burguês e o desarme da classe para a luta que foi feita pelo Partido dos Trabalhadores, tem que deixar claro quem fez isso. Né? Partido dos Trabalhadores e Lula. Né? Sendo o homem da burguesia. Portanto, esta condição faz com que o Brasil caminhe por uma situação muito parecida com outros países da América Latina. Ou seja, de uma progressiva renúncia nacional e associação subordinada mais profunda. Que tinha, nas contradições, você tinha tipo, um certo protagonismo de um segmento da burguesia brasileira, não no sentido de burguesia nacional, mas de uma burguesia que tinha um protagonismo, tipo Ambev, né? Setorial. Tipo, setorial, mas um protagonismo imperialismo. O setor da construção civil, o setor da construção naval, e mesmo o setor aéreo, quer dizer, concorrendo com a Bombardier, que não é pouco, né? E que agora o negócio é o desmonte. E o que esses caras querem? Querem recolonizar o Brasil. Eu acho que não dá para dizer. Por isso que eu falo que a maior ofensiva colonial desde a Revolução do Porto de 1920. Eu tenho dito isso em todo lugar que eu vou.